Bem, vamos começar a nossa videoaula de hoje falando sobre localização e uso da literatura científica. Até o momento, a gente trabalhou basicamente a ideia dos tipos de texto, de como produzi-lo, as suas características, a questão dos gêneros. Agora, vamos pensar mais em como os pesquisadores localizam a literatura para reforçar os seus estudos. Né? Bom, em termos dessa questão de reforçar os seus estudos, eu coloco aí nessa lâmina alguns pontos de por que a gente usa a literatura ao fazer uma pesquisa. É porque nós não devemos inventar a roda, né? Em algum momento, antes de começar uma pesquisa, eu vejo o que já se sabe sobre o assunto, qual é o estado, o chamado estado de conhecimento. O pesquisador tem uma certa obrigação de procurar partir desse estado de conhecimento para avançar e não fazer coisas que já sabem que pode ser uma perda de tempo, né? Pois bem, para fazer pesquisa de literatura científica, existiam sempre recursos, principalmente base de dados, às vezes no formato impresso, ou então CDs. Bom, o avanço da internet, tudo confluiu para ela, e hoje em dia a internet é o principal recurso para um pesquisador buscar literatura para fazer os seus próprios estudos. Né? Isso que está sendo dito nessa tela, no qual eu vou notar que, então, eu queria apresentar para vocês 5 bons recursos para pesquisa bibliográfica. Alguns certamente vocês já conhecem, já devem ter usado, ou ouvido falar pelo menos. Outros talvez não, outros também interessantes. Os recursos são os seguintes: o Google Acadêmico, que provavelmente vocês já conhecem, e ele tem bastante qualidade. O Google Acadêmico pega todo tipo de documento, né? Outro recurso interessante, existe um portal que chama Domínio Público, ele foi criado pelo MEC, ele tem uma parte que você pode pesquisar tese e dissertações. E tese e dissertação é um tipo de documento, como a gente viu, científico, que pode ser interessante, porque às vezes as temáticas novas estão em teses e dissertações. Terceiro, é um portal de revistas chamado Cielo, que ele tem uma busca, e o Cielo busca naturalmente artigos de revista bem qualificadas, é também um bom recurso. Os dois últimos são os recursos mais poderosos. Um é o portal de periódicos CAPES. Ele é acessado na íntegra quando a gente está na USP, porque a USP assina, né? Ou quando a gente tem a nossa conexão remota via da nossa casa via USP. Eu vou explicar daqui a pouquinho como vocês podem fazer isso. Esse ponto também vale em relação às bases de dados. A USP assina uma série de bases de dados que vocês poderão também utilizar. Eu vou, daqui a pouco, mais para frente, explicar o que são bases de dados. Né? Sobre o Google Acadêmico, funciona como o buscador Google, como vocês devem lembrar, né? Você coloca os termos, pode, na pesquisa avançada, admitir algum tipo de delimitação, período, relevância, o que pode ser útil, né? O uso de aspa refina resultado, né? Então, aí um exemplo. Você escreveu Harry Potter, 64 mil registros. Harry Potter com aspas caiu pela metade e assim por diante. Registros, aspas e outros termos. Aqui, outro exemplo. Estou interessado na linguagem do Harry Potter. Fiz a minha pesquisa com Harry Potter, linguagem, 1.200 registros. Né? Bom, naturalmente nem sempre o registro é adequado, tem repetição. No entanto, pode ser um primeiro caminho de busca de literatura interessante. Aqui está o domínio público, a tela inicial dele, e o que é interessante é que para você ir em tese e dissertações, vocês vão ver, vocês podem escolher, vocês têm que ir aqui nessa parte aqui, escolherem como texto como tipo de mídia e tese e dissertação em categoria. Daí você vai poder pesquisar tese e dissertações a partir de uma ferramenta que te dá a possibilidade de
usar palavras-chave e também no título, né? Tá? Enfim, é uma boa ferramenta para pesquisa bibliográfica, para teses, dissertações, esse portal domínio público. Ele vai te levar ao trabalho e daí todo o trabalho é texto completo. Quando você for baixar, ele vai te pedir um pequeno registro. Vocês podem fazer, é rápido, e daí você baixa e consegue ver o trabalho. Portal muito bom. Aqui é o Cielo, que indexa uma série de revistas do Brasil e da América Latina, e também uma base de textos completos. Você faz a pesquisa pelo termo. Você pode, navegando, pesquisar em toda a base, pesquisar em algumas revistas ou numa revista. Enfim, o campo de conhecimento, ele é também uma ferramenta interessante. E agora o portal CAPES de periódicos, que ele é, como eu disse, ele é muito bom, ele tem uma cobertura muito ampla e te permite ter um acesso extraordinário à literatura brasileira e internacional sobre qualquer assunto. Bom, como eu já disse, para você ter acesso à melhor modalidade de pesquisa, você tem que ter uma conexão remota, essa coisa chamada VPN, rede virtual privada. O que você vai fazer? Eu coloquei no ambiente, e aqui também é um link para isso, a possibilidade de você entender como você configura o seu computador para, na hora que você acessa a internet, você acessa como se a USP fosse uma espécie de provedor. Você passa pela USP e daí acessa a internet. Acontecendo isso, o portal vai reconhecer que você está conectado na USP e vai te dar acesso ao conjunto completo da pesquisa. Por que tem que ser feito isso? Porque uma parte significativa do material dele é pago. A USP paga uma assinatura, o governo brasileiro também paga, e daí a gente tem acesso, se estamos numa instituição de pesquisa que também assina. A USP também acaba pagando, sendo assinante desse serviço, e daí nós podemos assinar. Na nossa casa, sem estar com VPN, nós vamos ver também o portal, mas numa modalidade mais reduzida. Não poderemos ter acesso a tudo que ele tem. Então, como tanto para o portal CAPES quanto para as bases de dados assinadas pela USP, você tem que ter o VPN. Para aqueles de vocês que querem aproveitar melhor a experiência da USP, pode ser bem recomendável você ver esse tutorial, que é relativamente simples. Você vai baixar um programinha, vai fazer alguma outra mudancinha no seu computador e, quando você quiser, não precisa ser sempre, acessar a internet via USP, você usa esse programinha e conecta, né? Voltando ao portal de periódicos. Aqui estou explicando que ou você está no campo, aquilo que eu já disse, ou você está no campo ou está na casa com VPN, ele vai achar periódicos, livros. Você pode refinar a busca ou pode fazer a busca mais simples desde o início. É realmente uma ferramenta muito boa, recobre muita coisa, permite inúmeros tipos de filtragem por ano, por autor, muito interessante. Naturalmente, a maior parte dos textos da literatura está em inglês, pois essa é uma tendência do mundo científico, né? Muita publicação em inglês, e então às vezes vale a pena você fazer a tua busca já com a palavra-chave em inglês. Agora, as bases de dados. O que é uma base de dados? É uma coleção de documentos bastante estruturados, de modo que, quando a gente pesquisa uma coleção, uma base de dados, ele nos ajuda a achar com bastante facilidade o que a gente quer. Então, geralmente vocês viram que o artigo tem o seu resumo e as suas palavras-chave. Na base de dados, as palavras-chave vão ser os indexadores que vão nos permitir achar o determinado assunto que a gente tem interesse, né? Base de dados estão separadas por área de conhecimento e pode dar acesso ou não ao texto completo. Aqui está a tela das bases assinadas pela USP. Aqui no ambiente tem o link para vocês explorarem mais. Pode ser recomendável você recomendar as que têm texto em comunicação. Então coloquem aqui nesse campo ciências humanas, comunicação, e vejam
tipos de base que tem, e eventualmente faço algum tipo de pesquisa para perceber o poder dessas bases de localizar textos interessantes. Agora, falamos de um conjunto de possibilidades para localizar texto, vou falar brevemente da possibilidade de vocês gerenciarem a literatura que vocês encontram. Tá? Digamos assim, que a ideia de certos programas para gerenciar texto é parecida com uma questão do favorito do nosso navegador. Né? A gente viu, no caso do navegador, é uma página que a gente gostou e quer uma hora recuperar, uma hora ver de novo, a gente coloca no favorito. Bom, mas a favoritagem pode ser mais sofisticada ainda quando eu crio categorias para essa para a página que eu localizei e quero ver depois, quero recuperar, tal. De certa maneira, uma analogia, os softwares que gerenciam referências fazem isso. Você viu um texto e exporta a referência e daí pode ficar organizando em categorias, em tipos. Alguns desses softwares eles vão permitir construir a referência com mais qualidade ou em certa norma, e enfim, é o tipo de coisa, sobretudo quando você está lidando com muita literatura, pode ser interessante. Você vai fazer uma monografia, ou um TCC, ou você tem muito interesse sobre um determinado assunto, vai fazer uma revisão de literatura, e daí você vai compilando via algum desses softwares. Nesse link aqui que eu estou colocando nesse slide, tem uma apresentação que vai explicar vários desses programas, como você baixa. Geralmente eles são gratuitos e funcionalidades que eles têm. Essa é uma estratégia que a gente pode usar para automatizar um pouco o gerenciamento da literatura que a gente encontra. É claro, nada impede que simplesmente você abra uma folha no Word e, na medida que vai encontrando referências que lhe interessam, vai colocando e construindo referência. Esses softwares simplesmente procuram automatizar um pouco, facilitar um pouco, e quando você tem muita literatura pode ser útil. Bom, por fim, vocês vão ver, eu estou colocando um texto muito interessante do professor Tomás Tadu da Silva, no qual ele aborda a questão de referências de fontes alheias, fazendo uma série de explicações muito úteis, que algumas consolidam coisas que a gente viu. Né? Ele vai notar que é importante distinguir o tipo de citação, se é textual, isto é, em outros termos a gente falou indireta, né? Se é uma paráfrase indireta, se é uma síntese, ele coloca essa categoria de síntese. Ele vai notar a importância de organizar a exposição em torno de um problema, de uma questão, quando você está escrevendo, usando literatura textos alheios. A importância de você não ficar fazendo citações textuais enormes que prejudicam a qualidade do texto. Evitar citações longas, adquirir o hábito de tomar notas em forma de parágrafo, distinguir as suas ideias dos autores e utilizar citações secundárias excepcionalmente. O que é a citação secundária? Você não leu um autor, mas você leu um autor que cita um autor. Daí você vai citar o autor lido por esse autor que você leu. Na praxe textual, a gente acaba usando das normas mesmo, né? O APUD. Então, quando está escrito Silva, APUD, Souza, quer dizer que eu não li o Silva. Eu li o Silva citado, porque APUD quer dizer exatamente isso, citado por Souza. Textos que, quando a pessoa fica usando muito APUD, dá uma certa ideia que ela foi pouco rigorosa em termos de ler a fonte original. O ideal é evitar, portanto, o uso da citação secundária e fazê-la com moderação. Bom, eu deixei no ambiente uma proposta de exercício de fórum, no qual vocês tentariam combinar a busca de referências com a feitura de uma pequena bibliografia, simplesmente para vocês manejarem os recursos de busca de literatura, e ao mesmo tempo fazerem uma reescrita de um trecho de algum texto que vocês encontrarem, de modo a praticar a citação direta e a feitura de paráfrase. Então, nosso encontro de hoje foi sobre esse tema, e a gente nos vemos
para falar de outros assuntos em breve. Até mais.